Então, essa foi uma proposta que me foi apresentada ano passado, quando eu ingressei aqui. E conversando um pouco com o Vitor sugeriu para mim encarar essa peleja. Aí eu... Para quem estava na aula de formação agora, tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo na aula, o trabalho dele. E eu conheci o professor Antônio, inclusive eu convidei ele, semana que ele vem. E aí eu conheci... Só tem que dizer que é aqui, que ele pode arrasar lá. É, mas... Então, manda mensagem pro Tony. Melhor que eu vou botar um cartaz lá. Pode ser. E aí o Tony apresentou ano passado alguma coisa assim, em relação a isso, sobre questões étnico-raciais. E eu, então, eu aceitei esse desafio, que é falar sobre isso, conectando com o ensino da matemática, mais propriamente dito, falando um pouco da formação do professor que ensina matemática. Qual é aqui, Johnny? Meu nome não é Johnny. Eu não sei, mas tem que esperar. Vai ter onde? Eu não tenho nenhuma aqui. Eu tenho uma salva na minha pasta de dissertação. Não, calma, você morreu. Abre. Não, só me viu. E aí, então, quando o professor Antônio apresentou um dia sobre essas questões, o Fábio estava do meu lado, ele falou, cara, isso aí eu acho que tem muito a ver com você. E aí eu comecei a pensar como que eu poderia conectar questões étnico-raciais com a formação do professor que ensina matemática. E aí eu comecei a refletir, porque não é uma coisa muito simples de você pesquisar, de você escrever, de você tentar... De você fazer essa conexão entre formação, questão étnico-racial, questões sociais. E eu comecei a ler um texto, que é o Lugar da Matemática, inclusive da professora que está aqui, da Ana Tereza. E aquele texto, ele traz uma ideia que está muito atrelada com o aspecto social de um licenciando em matemática. Então isso me motivou ainda mais a estar pesquisando sobre isso. Tá? Então assim, eu estou falando assim meio jogado, porque eu estou esperando o negócio vir aqui para eu poder ir organizando as ideias. É hora da piada, agora para ter... Então, o que eu quero realmente falar? Eu quero falar de questões étnico-raciais na formação do professor que ensina matemática. E não somente fazer isso, eu quero conectar com a Lei 10.639. Tá? Dizer para vocês também que vocês tenham em mente que eu estou falando de uma pesquisa que está em construção, então tem muita coisa que eu ainda estou refletindo, pensando, lendo. Estou num período de leitura, né? E também digo que esse período não é somente de leitura, mas ele também é um período de aprendizado. Quer que eu fique aqui? Por favor. Ele é um período de aprendizado. E aí surgiu esse tema, inclusive ele é um título provisório, que chama-se Questões Étnico-Raciais na Formação do Professor de Matemática. Eu gosto que ensina matemática, mas o professor Antônio meio que falou, poxa, fica só matemática, só que tá bom. Eu falei, aqui no PEMAT a gente tem muito esse hábito, mas ele falou, não, deixa assim, então beleza, né? A gente vai seguindo ele. Quer falar, professor Antônio? Eu não me lembro disso. Mas você lembra por que a gente coloca ensino matemática? Sim, eu conversei um dia com o Fábio sobre isso. E o Fábio falou assim, não, é porque eu tinha que apresentar para o meu orientador um argumento que ele se sentisse seguro de estar escrito aqui ensino da matemática, entendeu? Eu não poderia chegar para o meu orientador e apresentar algo para ele que não fizesse muito sentido para ele. Agora eu me lembro dele. É que eu lembro aquela discussão do professor que ensina matemática, eu lembro do Vitor falando que tem vários professores que ensinam matemática e não têm a formação de matemática. Exatamente. No caso aqui é o professor de matemática mesmo, entendeu?
A formação, licenciando em matemática, licenciatura em matemática. Não, e aí ele me convenceu de que, olha, é por isso, e aí eu peguei. Bom, o professor que ensina matemática, sobretudo nos casos que a gente principalmente quer incluir os professores que têm formação em pedagogia que não vão fundamental 1, que ensinam matemática, mas tem outras situações, por exemplo, outros conteúdos, professor indígena, por exemplo, de alguma forma pode não ter uma formação, Também ensina matemática. mas também mas principalmente seria isso. Mas no seu caso, se você quer delimitar, que eu acho que até que faz sentido, na formação de licenciatura em matemática, então é assim, é isso mesmo. Você vai trabalhar com o Fundamental 2 em médio, não tem problema. Apesar de que eu acho que... Mas é porque ele quer trabalhar na licenciatura em matemática. E aí eu concordo com o texto. Certo? E aí eu acabei, hoje aqui está faltando um tracinho, mas tudo bem. Aí eu me convenci de que realmente esse tema, tanto é que é um título provisório. Tá? Então eu coloquei isso daqui porque eu acredito que ele vai passar por algumas modificações, pode permanecer esse, mas a princípio esse é o tema da minha pesquisa. Tá? Eu quero trabalhar com questões étnico-raciais na formação do professor de matemática. O pano de fundo é a lei? É a lei 10.639. Essa é a questão de pesquisa. A grande maioria não conhece. Isso, eu ia fazer essa pergunta agora. Quem que conhece essa lei aqui? Quem atua na escola básica normalmente... Quem que atua na escola básica e que conhece essa lei? Escola básica, Fundamental 2. Fundamental 2. Conhecer a lei é uma coisa. Já vou deixar. Essa lei, ela obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira, tá? História e cultura da África no ensino básico, tá? Nas disciplinas de artes, literatura, língua portuguesa. Tem mais uma que eu não me lembro qual é. Tá? Então é história. Isso mesmo. Eu estou com milhões de coisas na cabeça. Então, minha questão de pesquisa seria... Gente, vocês estão entendendo? Está confuso? Eu queria que vocês fizessem esse lance, porque é uma coisa que eu estou um pouco preocupado de Posso ser bem... fazer uma pergunta? Pode, Só uma pergunta. Sim. Você vai trabalhar com dois sujeitos? O professor do curso da licenciatura, eu licenciando? Vou trabalhar com o professor da licenciatura, professor formador, e vou trabalhar com o professor que já atua na educação básica. Não, mas com licenciando. Ou licenciando, tá explicando? Sim. É porque assim, esse licenciando aqui, eu fiquei pensando nisso hoje. Se eu colocaria ele ou se eu tiraria ele. Porque a princípio, eu estou querendo trabalhar com o professor que trabalha na formação desse licenciando. O que eu quero fazer assim, ó, por exemplo, você trabalha com a disciplina de etno-matemática lá na Faculdade de Educação, certo? Lá você vai ter os seus estudantes que vão estar lá. Então, o que eu queria ver? Eu queria conversar com você, fazer um questionário e perguntar para você como é que você trabalha essas questões, qual é o feedback que você está recebendo desses alunos. Tá? Então, eu ainda estou... Por isso que eu queria apresentar hoje para ver se eu vou trabalhar diretamente somente com o professor formador ou se eu vou trabalhar com o licenciando. Tá? Então é uma decisão que eu estou... Porque você também mencionou aí na hora que eu te perguntei, você também pensa em incluir o professor que já está atuando na escola básica? Penso porque eu mandei um questionário para os professores que atuam na educação básica, ou seja, professores que já estão formados. Agora já surgiram aqui 3 possíveis. Então eu vou ter que tirar um sujeito daí. Ou 2, botar Eu os... vou ter que ver. Ô Johnny, Não, você tem que decidir. Só. acho que você já começou a passar questionário, certo? Sim, eu já apliquei um questionário. Por vezes, esses questionários vão ser objeto de análise. Por vezes, vão te ajudar a estruturar a pesquisa com outro sujeito. Acho que nesse momento agora não precisa se preocupar esse compromisso todo, não. A gente talvez consiga até dar alguma opinião em relação ao sujeito, quando você falar mais do seu objetivo mesmo, da sua ideia, do que você quer analisar. Ok. Vamos? Bom, acho que está claro, né, minha questão de pesquisa. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Beleza. Tem essas decisões automáticas. Decisões automáticas.
Mas a opinião só depois de você continuar falando sobre isso aqui é um pouco que eu li de uma dissertação que eu tenho um carinho muito grande por ela, e eu tentei embasar o meu objetivo geral nisso aqui. É analisar os aspectos étnicos raciais na cultura de formação ofertada no âmbito de um curso de licenciatura em matemática. Eu acho que isso faz um pouco de conexão com a minha questão de pesquisa. Eu estou muito preocupado se esse objetivo geral está conectado com a minha questão de pesquisa. Pode fazer uma pergunta? E daí eu acho que O seu objetivo geral você está trazendo para a licenciatura. Para a licenciatura. Ou seja, eu trabalharia diretamente com o professor formador. Sim. Johnny, pode fazer uma pergunta? Pode sim. Fala pra gente por que isso te motiva, por que você acha isso legal? Eu acho que isso me motiva e eu acho isso legal porque isso tem um pouco a ver comigo. Que é a minha motivação que gerou esse objetivo geral tem a ver com a minha trajetória. Tá? Eu tenho percebido de onde eu venho que as pessoas de lá, elas não se preocupam com isso. Então, muito menos assim, discutir isso na formação daquele professor. Então, primeiro, as pessoas não estão nem preocupadas com isso. Tá? E segundo, elas não vão ter disponibilidade de debater isso na própria formação daquele professor. Então, o que eu venho pensando, refletindo e apresentando para o Tony? Então vamos ver em que local aqui no Rio de Janeiro tem uma disciplina que fala sobre essas questões num curso de licenciatura em matemática. A gente tem uma lá em Nilópolis, lá na Rural, e a gente tem o Alan Brito, lá do Rio Grande do Sul, que hoje eu entrei em contato com ele, que ele faz um artigo sobre sequências didáticas conectadas com a Lei 10.639. Tá? Então, e aí por isso que eu coloquei esse objetivo geral. Tá? Que é trabalhar exatamente isso. Poxa, promover discussões, né? E essas discussões, elas precisam ser promovidas, elas precisam acontecer. De que maneira? Usando a Lei 10.639. Então a gente começa falando da lei porque há uma orientação do MEC no sentido de que todas as licenciaturas, não somente a licenciatura em matemática, mas licenciaturas em geral, tenha-se o debate sobre questões étnico-raciais, ou seja, sobre cultura da África, a arte. Tanto que o MEC faz uma orientação até para o curso de medicina, tá? Que se tenha num curso de medicina esse tipo de discussão, ou seja, a promoção dessas discussões. Agora, imagina um curso que é um curso de licenciatura, que é um curso que é totalmente social, que envolve relação humana, né, que envolve vivência entre pessoas, e aí você tem professores de matemática, ou seja, licenciados, que não conhecem essa lei, desconhecem essa lei totalmente. E essas pessoas, elas passam a formação dela inteira sequer tendo contato com essa lei. Eu posso ir lá no site do Planalto, baixar a lei, ler ela, tá ok. Tá, mas isso promoveu em você alguma consciência? Só ler a lei promoveu em você algum tipo de consciência? Eu, particularmente, defendo que não. Só ler a lei, só eu ter um contato com a lei, não promoveu consciência. A partir do momento que você conhece a lei e você debate ela de maneira honesta, eu defendo que aí sim começa você criar algo que eu ouvi do Vitor que é interessante, que é você ter uma postura de antirracismo. Não é só você não ser racista, você tem que ser antirracista. E isso aí é a geladeira. Quem fala isso? Eu vi de você e aí a gente caiu. Tá querendo falar pra ti agora. Eu vou começar a falar também. Jones, eu cheguei depois, eu só queria fazer uma pergunta.
o que você quer analisar? É porque, na verdade... É que eu comecei apresentando aqui o tema, depois... Não, eu só queria fazer uma pergunta, que é assim, por exemplo, o instrumento de avaliação dos cursos superiores, ele já coloca na avaliação dos cursos superiores essa questão da questão étnico-racial. Né? Na verdade, mais da questão da afrodescendente, sei lá, eu acho que tem um negócio dele. E aí eu pensei assim, isso aí você quer avaliar como que os cursos estão adequando a isso, ou porque, por exemplo, ele pode vir, por que me chamou a atenção? Porque você falou de cursos que têm componente curricular especificamente relativo a isso. Mas eu posso ter um trabalho dentro da instituição que não é propriamente dentro de um componente curricular e ela acontecer de forma transversal e ser efetivo, né? Então, assim, só para... não só também isso. Então, assim, só para a gente saber se... Porque, assim, isso a instituição que tem cursos de graduação, ela tem que tratar. Agora, como que ela está tratando, né? Então... Isso a gente vai fazer no nosso... 21, né? Não é tratado. Inclusive, teve o coordenador lá, física médica, lá na física, falou que o INEC exige que ele trate dessas questões, mas ele nem sabe como tratar, na verdade. Não sabe. Então, no curso de licenciatura em física também não é. Agora, vai até acontecer isso, porque a gente está programando uma oficina em outubro, do Gione, com a Burda, com a Thaís, que vão tratar com essas questões no encontro o ENIF, Encontro de Licenciados em Estudos Físicos, que vai tratar dessas questões. Não vai acontecer, mas porque a gente está aí, a gente sugeriu, mas em geral não é tratado, pelo menos no curso de física não é. Encontro licenciando. Os estudos físicos acontece anualmente na época da jornada. Mas é só daqui, do UFRJ. É só da UFRJ. Como é que é? A verdade é aberto para todo mundo, né? É organizado aqui, mas é aberto. Então, é isso que você falou e só... Não, é só porque eu cheguei atrasado. Mas assim, foi porque você me chamou a atenção do componente curricular. E na minha instituição, a gente tem alguns cursos que têm componente curricular especificamente, mas a gente tem o NEABI, que é um núcleo que trata justamente disso, e isso permeia todos os cursos de graduação, entendeu? Então, eu acho que um dos meus alunos também é perceber se, depois desse aluno ter passado por esse curso, perceber se ele produziu nele alguma consciência, né? E aí a gente... mas isso aí eu acho que demanda um trabalho, tipo, por uma tese, né? Sim. E eu tenho um tempo meio curto, entendeu? Então, como diz a Janete, é um tiro curto o mestrado. Então eu tenho que delimitar certas coisas. Então eu estou meio que controlado por algumas limitações, entendeu? Então, assim, eu... sem problema nenhum. A minha preocupação tá gerando consciência nas pessoas, tá? Porque às vezes você participa daquilo ali, mas aquilo ali não te gera consciência nenhuma. É óbvio que isso não tem como você mensurar isso, assim, certo? Então, que bom que já tem. Acho que já é um primeiro ponto, já positivo. Na minha não tinha. Porque a estrutura do IFE já é uma coisa diferenciada. Aí que eu ia falar. Segundo que o IFE de Campos também tem lação diferenciada, pelo que a gente já viu. Então, às vezes causa estranheza por conta disso. Não, mas o que me causa estranheza é porque já é um instrumento de avaliação que não é de 2017, já é desde 2015. Sim. Ele já permeia isso. Então, assim, porque se você pensa na hora... Se eu estou presa à questão da avaliação apenas, isso é um cuidado que quando eu vou fazer meu projeto pedagógico do curso ou trabalhar em cima dele, eu acabo me debruçando nessa temática também, né? Isso tem que permear os projetos pedagógicos dos cursos e como que isso vai ser feito. Mas que coisa Eu queria... Eu estou controlando a hora aqui. A hora que der já... Então, Diogo, queria ver se eu contava uma coisa rapidinho. Dessa vez eu não... Johnny, perdão. Diogo, cadê? O Diogo tá ali, tá junto. Eu não vou nem te fazer pergunta agora. Cadê? Pode falar, eu não vou nem te fazer pergunta agora. Eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre essa discussão para você pensar depois, até por causa da nossa hora. Tá bom? Um dos campos da tua intenção, do que te motivava,
Então, para ver se eu percebi o que Vai você ter quer. acho que o próximo slide. O que você quer pesquisar de fato. Porque o que acontece? Quando você fala sobre a sua pesquisa, você está falando de diferentes sujeitos o tempo todo. Pode voltar aí, slide, rapidinho. Então, primeiro tem um aspecto, essa coisa maniqueísta da pesquisa. Eu quero pesquisar se é bom ou ruim, se é mal, se não é, se faz, se não faz, se está bom, se é sim ou se é não, se é verdadeiro ou se é falso. Então, assim, eu quero pesquisar se é feito ou se não é feito. É esse o objetivo de pesquisa? E pode ser esse, um grito político no sentido de as políticas públicas parecem não estar sendo atendidas. Isso poderia ser um objetivo. E isso esbarra na discussão. Ela trouxe, mas pode ser feito de outras maneiras. Tá, não, meu objetivo não é fazer denúncia simplesmente. Meu objetivo, essa denúncia, essa percepção tácita sobre essas coisas não estarem acontecendo, pode entrar na motivação, né? Não como dado verdadeiro, precisaria de outros trabalhos, pode ser que tenha. Mas o objetivo é entender de como está sendo realizado, quais possibilidades a gente tem de realização. Se é esse o objetivo, a gente não precisa se preocupar tanto com a crítica dela. Você não quer avaliar se está fazendo, se não está fazendo, no lugar A, B. Você está fazendo, quais são as possibilidades que a gente tem com essa realização? E isso é importante a gente entender essa diferença. Quero avaliar verdadeiro ou falso, ou quero avaliar possibilidade nesse lugar que acontece. E a gente pode também dessa crítica, porque não é nosso objetivo também ficar apontando o dedo sobre o lugar que não faz. Aí tudo bem, esse lugar que você quer avaliar como esse lugar que acontece, por exemplo, esses aspectos étnico-raciais parecem presentes na formação do professor, o que você quer olhar? Você quer olhar o curso, a estrutura curricular, você quer olhar as atividades que são feitas, você quer olhar como o professor realiza isso, ou você quer olhar o aluno, inclusive nessa ideia de tomada de consciência, e só isso já seria uma discussão para uma vida, que é a tomada de consciência, né? Aquele livro lá da Damasio, trabalhei sobre tomada de consciência, um negócio assim, vai para a neurociência, não sei o quê. Eu nem gosto de usar esse termo, tomada de consciência, até tenho medo dessa discussão, de tanto ela pode se arrastar para tão complexa que é, né? Então, assim, entender isso no aluno, como você falou, parece que não é uma coisa na qual você consegue facilmente um trabalho de mestrado por conta de tempo. E aí você vai lapidando aí qual parece ser seu público. É o aluno, é o professor, qual é o seu objeto, né? O aluno, o professor, olhar as atividades, olhar o curso. Você fazer essas escolhas, elas vão ser importantes para a continuidade do trabalho. Beleza? Só para pensar. Posso estar sendo leviano de não conhecer todo o teu discurso ainda, tá bom? Só uma ressalva, nesse caso eu quero apontar o dedo, sim. Não, mas aí tem que ser uma escolha consciente. Não, mas a escolha é essa. Tem que ter consciência, a minha escolha é essa. E aí nessa escolha tem que tomar cuidado com a crítica que ela colocou. Se a escolha for essa, tem que tomar esse cuidado. Você pode ter gente fazendo e não está presente numa estrutura curricular de forma muito aparente. É só isso, tem que... Qual o objetivo? Ele vai permear o projeto pedagógico, mas não como componente curricular especificamente dentro da matriz. Mas olha só, qual é a minha Eu acho que eu preciso um pouco mais rápido, que senão eu não vou conseguir dar o tempo para ele aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida. Volta aí um pouquinho, desculpa, mas assim, se você cumpre, não é nenhuma questão muito teórica assim, né? Se você cumpre esse objetivo, volta mais um agora. Você responde essa pergunta? Não. Então você tem duas pesquisas. Você tem que escolher uma ou outra. Pois é, porque acho que eu respondi essa questão falando para ela, porque eu acho que eu estou delimitado pelo tempo. Tanto é que na minha primeira apresentação para o meu orientador, ele falou: há várias coisas que você está falando, saca? Então eu tô com essa demanda de tomar decisões. Você tem essa consciência? Com certeza, absoluta. Porque você pensa no que o professor pensa sobre. No outro você olha para a cultura de formação. São duas coisas totalmente diferentes. Mas eu acho que a cultura de formação, ela está atrelada como o professor pensa. Não eu acho que é uma crença minha, né? Não então, minha necessariamente. crença ela pode passar por mudança. Pois é, mas você tem que pensar assim, o seu objetivo responde a sua pergunta, ou se você responder a sua pergunta, você cumpriu o seu objetivo. Sim, agora.
Eu acho que eu preciso... Pois é, mas você precisa afinar esses dois, entendeu? Sim, Seja claro. qual for, mas afinar os dois. Você desafinar em que sentido? O seu objetivo e a sua questão de pesquisa, eles Não têm que estão- ser a mesma coisa. Eles não estão conversando, você acha? Eles não conversam. Em que você sentido vai eles não Porque conversam? eles apontam para sujeitos diferentes. você pergunta qual que é a visão do professor. Aham. Muda agora. Aí vai pro curso na outra. Qual são os aspectos no curso? O professor nem aparece aí. Mas eu... É que eu vou... Mas ali eu não vou, tem a eu posso visão talvez do estar falando de professor. uma coisa bem... Gente, mas olha só, aspecto na cultura de formação ofertada no curso de desenvolvimento é uma coisa super ampla. Quer dizer, isso aí você pode olhar de diversos aspectos. Você pode olhar o currículo prescrito, você pode olhar as práticas, pode Mas olhar... não as percepções dos professores, né? Hã? Mas as percepções dos professores também. Eu acho que sim. Não, calma aí. Mas as percepções dos professores podem entrar aí. Mas as Pode. percepções Não, dos professores parecem não dar conta de responder isso tudo. exatamente, Isso tudo não vai dar muito Não, não. eu entendo que a percepção dos professores é parte disso aí. Isso, mas não responde essa pergunta. Não responde. Mas é independente não dá conta disso desse até, né, objetivo. Vitor? Entendeu? A percepção, eu compreendo que a percepção do professor não está diretamente vinculada à cultura de formação em si. Talvez ela seja influenciada pela cultura de formação, mas... Não, mas o professor formador, eu estou falando. Ah, mas aí ele não está falando do formador lá, ele está falando do professor da educação É, básica. isso eu sei. Tá vendo? Não, eu Tá tava tendo um falando, licenciado. eu estou falando que a parte disso é do professor formador. Sim, o professor formador eu compreendo que sim. Mas lá no problema de pesquisa, na questão de pesquisa, ele coloca do licenciando. Eu acho que a gente tem que, eu acho que é legal a gente fazer uma escolha, quer dizer, vai fazer vocês se orientador, né? Não, mas é porque eu acho que essa discussão ela já tinha acontecido, então vai. E eu já tinha me convencido de que eu tenho que fazer essa escolha. De onde tem orientador? Acho que conversa os dois, porque você está vendo. É um diagnóstico. Se não for abordado no curso, ele passa com o professor, na formação dele, ele acredita que a matemática é uma coisa neutra e que essas questões não valem a pena ser discutidas. Mas sabe, é mais um diagnóstico. Você está vendo lá para o professor, nesse questionário, entendeu? Se ele teve isso na formação dele, se ele acha que isso é importante, e voltando lá, por que se ele nunca pensou nisso, se ele desconhece a lei, é porque tem um problema na formação dele. Dele, você diz, o produto. O professor. E não, entendeu? Não. Oi? Oi? O problema é agora, eu se entende que isso conversa, eu já começo até com o tempo a me perguntar, mas aí você segue. Eu não sei ainda qual a literatura que você vai usar. Eu tô com medo de se não Por ser exemplo, slide. cultura de formação. Eu não sei ainda nem qual seria a literatura para discutir cultura. Não, a cultura de formação ela partiu do ponto de vista que o Tony falou ali, saca? Não é na percepção, entendeu? Assim, em outras percepções. Eu sugiro que você vote a metodologia. O que você vai fazer de fato? Isso facilitaria a vida. Talvez, lendo os objetivos específicos aqui, a gente consiga entender o geral também, não, Tony? Eu concordo com o Vitor. Falar que vai fazer de fato vai ajudar. Gente, a metodologia, Já está escrito. é isso que eu ia falar para Então vocês. fala aí. Vai, Fábio, vai. Você mudou o slide, Fábio? Não, porque tá ali outra coisa. Você quer outro? Não, metodologia. Eu queria não, porque eu tenho outro aqui slide. Que esse não é o slide correto. Tudo bem, vai. Tudo bem, vai Segue seguir. aqui rapidinho, vai. Minha metodologia, a princípio, é essa. Tá, mas aí Tá. no último lá embaixo, você está excluindo o formador e centrando no aluno, no licenciando e no professor que atua na escola básica. Então você já tirou de alguma forma. Eu tirei o professor Quer dizer, você formador. estaria entre com o futuro professor e o professor já inserido. E outra pergunta, o que tem mais um slide de metodologia? Não. Tá, então outra coisa, o que você já fez? Eu já apliquei um Google Forms já, com um grupo de professores De matemática. de matemática lá de onde eu trabalho, onde eu atuo. Tá. E esses professores já me responderam. E agora a gente vai fazer um questionário, a gente vai conversar com o professor formador
em uma universidade aqui do Rio, que trabalha diretamente com essa questão, que seria o pai do Amilcar, né? E a professora lá de Nilópolis, e o Alan Brito lá do Rio Grande do Sul. São os 3 professores que trabalham diretamente com essas questões étnico-raciais. O Alan Brito acho que é da física, né? Da física, ele escreve um artigo sobre a Lei 10.639, astronomia, né? Mas eles atuam em cursos de licenciatura diferentes. Isso. Um atua na licenciatura em Física. O outro trabalha diretamente com a pós-graduação em educação da rural. Então veja, só para você pensar, essa atuação bem diferenciada por formação e pelo objetivo de cada uma das licenciaturas, você está fugindo da licenciatura em matemática de forma particular. Né? Você estaria atacando mais numa perspectiva de Formação do professor. Isso. Lembra disso, porque veja bem, não adianta você ter uma imensidão de dados e não dar conta de fazer uma costura e relacionar tudo isso que você tem, porque não pode ficar, em termos de metodologia de pesquisa, não adianta você ter dados que você bota cada um numa caixa e você não é capaz de relacionar e de produzir um conhecimento a partir dos dados, enfim. Então, essa amplitude de sujeitos, e esse momento existe, onde a gente não sabe muito bem por onde vai caminhar. Você não é nem um pouco diferente de muitas pessoas. Então, não é isso. Me ajudou muito. Mas você não. Mas é verdade. Isso faz parte desse percurso. Ainda mais me no curou curso de agora, mestrado, que é um primeiro momento, né, para muitas pessoas, de se botar o pé na pesquisa. Né? Na realidade brasileira, onde o professor do ensino básico raramente é pesquisador, é um primeiro momento, na grande maioria das vezes, em que a gente bota o pé na pesquisa. Então, fazer pesquisa não é simples. Então, você está passando. Então, o que eu acho é que você aponta para vários caminhos que, para mim, alguns são excludentes. Porque senão você não fecha. Então, acho que a gente tem que se preocupar com a questão do tempo. Isso. Tá, fala. Esses cursos, até onde eu conheço, não existe um curso que aborde isso especificamente numa licenciatura em matemática. Esses cursos, o de Nilópolis e o da Rural, são para licenciaturas, física e matemática, dos licenciados. Não tem um para física e um para matemática, é o mesmo curso para todos os licenciados. O do Alan, eu sou ainda não sei, eu ainda não tenho certeza, mas também acho que são para licenciaturas em geral. É uma disciplina. É uma disciplina. Ela não é focada, tipo assim, um enfoque só em matemática, Sim. sabe, professor? Sim, mas sabe por que isso me chamou a atenção? Porque no início ele parecia ter um foco na licenciatura em matemática. É o título. Por isso é que eu... Mas é porque os cursos atendem a licenciatura em matemática. Também. Os professores não são matemáticos. Especificamente. Sim, Mas os dados não trazem nenhuma especificidade para matemática. A questão é essa. entendi. Mas aí também é porque a gente acaba que o título cria uma expectativa. Exatamente. Exatamente. Apesar de que tudo é tempo de mudar. Você pode botar o próprio nome da lei, né, do título separado. Para chamar a atenção meu assim. Pô, A lei então... a lei tal na formação. E diferentes do impactos, licenciado, sei lá. Olha só. Para não criar essa expectativa, né? Não, olha só, eu acho Não, que... vamos refletir. É porque tem que ter uma confluência de procedimento. Aqui a gente está fazendo outro brainstorm, você já tem um junto com o teoria aí, está Olha fazendo só, lá. você já olhou o resultado desse questionário? Então a gente está para analisar, porque eu estou escrevendo o primeiro capítulo, né? Então, terminando ele. Qual é o primeiro referencial teórico? Não, o primeiro capítulo é sobre a trajetória histórica da escolarização dos alunos negros brasileiros. Entendi. Que a gente começa falando sobre a trajetória histórica, como que esses negros foram escolarizados no Brasil, a partir da lei do ventre livre. Aí fazemos uma discussão com a lei da abolição da escravatura, e aí a gente começa a pensar como é que a escolarização se dava, como que era ofertado, em que situação o negro adquiriu, como que ele foi inserido no meio escolar formal, até a gente chegar na escola, que é com um ambiente de combate ao racismo. Ou seja, você dá visibilidade para esse tipo de questão. Por isso que eu
estava pensando que eu, mais ou menos, eu estava começando a construir um caminho. Mas aí, Por aí, então assim, começo, por exemplo... Desculpa. Não, esse capítulo vai chegar na lei 10.000. Esse capítulo ele tem o propósito de preparar o leitor para a lei 10.639. Olha só, e quantos questionários tem respondidos? Até agora foram respondidos 8, aquele Google Forms que a gente fez, você lembra? E a todas, 8 professores que já atuam na educação básica já responderam. Tá. Eu acho o seguinte, se você pegar o resultado desses questionários, se chegar mais, tudo bem, mesmo que não chegue mais, e selecionar ou esses 8 professores, ou um subconjunto desses 8 professores, e entrevistar, para mim isso já dá uma dissertação de mestrado. Eu acho. Mas entrevistar com vista a responder o quê? Não, então. A gente construiu um Google Forms, como assim? Não, estou perguntando se ele tem alguma ideia nessa sugestão dele. Não, eu tenho algumas ideias. Não, só estou pedindo para ele continuar a elaboração só. Não, tem algumas ideias, mas eu acho assim, que o foco que é aquela coisa que uma dissertação de mestrado é sempre um exercício de desapego, né? Então acho que tem várias coisas, isso aí da questão da lei e da postura antirracista no ensino de ciências exatas, matemática, física, etc., isso é uma agenda de pesquisa super ampla. E eu espero que a gente tenha um grupo, a Ciência aqui dentro do programa, e que eu espero que você continue trabalhando nisso além do seu mestrado. Mas acho que a gente pode delimitar alguma coisa dentro do seu mestrado, entendeu? Então, quer dizer, dentro dessa agenda para ser o seu mestrado. A gente estava pensando em trabalhar, né, com esses 3 professores aí, e aí a gente faria essa análise dos dados desse Google Forms que a gente tinha 3 respondido. professores ou 3 diferentes? São 3 diferentes sujeitos, né? Que seria esse professor que trabalha com a questão étnico-racial lá na Rural, na Emilópolis, e o Alan, que eu mandei um e-mail para ele hoje. Mas eu acho que o Vitor está dizendo, a minha interpretação esses 3 professores parecem dar mais conta dessa agenda ampla. Certo. Dessa discussão antirracista, ciências exatas, não sei o quê. E talvez essa agenda de trabalho ela não se esgote numa dissertação de mestrado. Entendeu? E a gente vê tanta coisa legal que a gente esgotar as discussões. Então, só para fechar. Quando pode dar uma grande contribuição em parte dessa agenda, de forma que ela esteja bem situada nessa agenda. Eu acho que, pelo que eu percebi sobre esse capítulo primeiro que você vai trazer aí, essa agenda de trabalho ela vai ficar situada. Depois, eu acho que precisa de que forma eu vou me colocar nessa agenda de trabalho. Não vou cobri-la toda. De que forma eu vou me colocar nisso aqui? Olhando para os formadores, olhando para o curso, olhando para professores, olhando para licenciandos. Eu acho que é difícil olhar para esses diferentes sujeitos numa dissertação. Vai ter muita coisa. Mas, se você situar bem a agenda de trabalho e dizer e falar de que modo você pretende contribuir com essa agenda, isso a nível de mestrado é de grande relevância. Então, o trabalho com os professores, eu sei que você até já me mostrou esse Google Forms, eu opinei sobre ele, mas eu não lembro o que obviamente. Mas eu lembro que eu opinei. Não, eu vou só falar assim, em resumo. Não, mas eu acho assim, de repente... Só eu queria falar isso porque acho que para mim é importante falar isso. Esse Google Forms, até ontem no grupo, até falei pro pessoal, me trouxe muitas reflexões para eu poder escrever. Primeiro, teve alguns sujeitos que me questionaram assim, para que você vai falar disso na matemática? Qual é a relevância de se falar isso num curso de licenciatura em matemática? Essa foi a primeira questão que me apresentaram. Então eu sei que são várias coisas, eu sei que tem toda uma preocupação, entendeu? Então outras pessoas falaram assim, eu não vejo relevância nenhuma em responder. Tinham questões abertas? Não, a questão para você... Era para você se posicionar. Mas quem falou isso foi quem? As pessoas que responderam? Não, porque a pessoa é muito minha amiga, ela chegou para mim. Uma das pessoas que responderam. Uma das pessoas
chegou para mim e falou, olha, eu vou responder, mas eu não vejo muito sentido de falar isso aqui. Primeiro porque eu não sou racista, tá? Por isso que eu fiz sentido nessa... E assim, amigo preto. Tem amigo preto, né? Amigo preto não, eu Uma tenho, coisa assim. eu tenho até um amigo preto. Fala essa. E assim, outra coisa. Toma cuidado para você não achar que defendendo a sua dissertação, que todo mundo é racista. Toma muito cuidado para você não partir para esse tipo de radicalismo. Então, mas talvez a pergunta que o Benedito viu, eu não sei se eu correjo a conversa, mas talvez seja uma pergunta que ele faça para você se preparar, porque esse tipo de pergunta pode acontecer. Sim, é um claro. tema espinhoso, as pessoas podem levar para esse Mas ponto. exatamente essa. Você não tem capacidade para responder esse tipo de Eu vou pergunta. te falar uma coisa, isso pra mim seria um grande resultado de pesquisa. Pra mim também. Isso ontem o Tony falou, relata Pronto, isso. isso é uma... Eu não sei, não vi o resultado ainda, não mostrou, mas ele falou o que não está lá. O que não está lá, além desse daí, tem um negro que se recusou, que não quer falar sobre isso. Isso aí Como resultado. É o direito do cara, velho. Não, O que não está lá, eu não sei o que está. O que não está já Não, eu quero responder isso aí. Só entrevistar esse cara, se ele topasse, Então, pra isso ele tem que falar estar porque ele não pesquisa. quis. Tudo isso é parte do resultado. É parte do, Exatamente, o fato de não querer, tem que registrar isso. Não, e já pensou se esse cara topa uma entrevista? Vai falar porque ele não quis? Putz! Seria Sensacional. legal. Então, eu tô Aí a pensando... tese de doutorado. Estou pensando uma coisa aqui, que eu acho que talvez para o mestrado a questão pudesse ser como professores de matemática, vamos dizer assim, reconhecem ou não a relevância dessa discutir essa questão e como incorporam essa questão nas suas práticas de ensinar matemática no ensino fundamental 2 e no ensino médio. E aí eu acho que em termos de dados empíricos você podia pegar o resultado, então focando nessa direção, o resultado desse questionário e talvez entrevistar esses professores e desenhar essa entrevista tendo essa ideia agora. De tal maneira que tem uma parte semi-estruturada, assim, perguntando e tal, aí tem que pensar melhor nesse desenho metodológico. E uma parte baseada em tarefas, que seria assim, da gente tentar criar situações que provoquem aquele professor, entendeu? Tipo assim, digamos que na sua aula acontece isso. E aí, o que você faz, entendeu? Acho que de repente poderia dar um caldo isso. Isso é... Não querer responder ao resultado. Não querer responder ao Que é um resultado. direito. O que vocês É um acham direito. disso, pessoal? Eu acho que é trabalhoso, né? Isso daí ele trabalhou, inclusive, eu acho que foi nesse ano, na prova do doutorado, eu sugeri um artigo que é de um físico, prêmio Nobel, Albino, né, com 2 psicólogos sociais, que ele fala isso aí. Ah, Ele diz que o professor muitas vezes está cheio de boa vontade em sala de aula, ele recebe os alunos em grupos minoritários e subrepresentados, mas ele, na verdade, em resumo, o inferno está cheio de gente cheia de boa vontade, ele acaba reforçando o estereótipo, prejudicando em vez de ajudar. Então ele ali dá várias práticas, ele sugere várias práticas de como, com a ajuda dos 2 psicólogos sociais, de como o professor deveria abordar, tratar os alunos. Isso aí eu acho que é um trabalhão. Isso tudo já é pra Eu acho que eu fico com a primeira tua, para trabalhar com o questionário que eu já apliquei e a gente trabalhar com isso, até por conta do tempo. Trabalhar com isso como assim? Trabalhar com os dados que eu já tenho em mãos, dados, o Mas questionário. entrevista, certo? Você não entrevistar os 8 não, John. Não, eu já entrevistei, as 8 pessoas já responderam. Não. Entrevista e vem questionar. Ah, tá. Entrevista é você sentar, fazer Entrevista é olho no olho. Porque aí você tem outros nuances de pessoa tem que resposta querer que não também, são- né? Não, mas Não, mas se não quiser também é um resultado. Mas você pode pegar esses 8, pode perguntar esses 8 e chamar para uma entrevista. olha E só, dessa entrevista você escolhe algumas que vão servir para Ou análise. no focal, No focal ganha tempo. a sua pesquisa é de que modo essa discussão está presente. Isso. Ele não querer falar com você é o resultado, pô. Olha só, Johnny, porque eu estou pensando assim, a entrevista é outro instrumento metodológico, ele produz outro tipo de resultado diferente do questionário, entendeu? Entendi. Você entrevistar uma pessoa diferente e mandar ela responder por escrito alguma coisa, ela vai ter outras coisas. E eu não vi o resultado desse questionário.
Mas eu temo, digamos assim, que tenha resultados insuficientes. Que as pessoas vão querer falar insuficiente. Muitas pessoas responderam Incisivos, entendeu? Não, muitas pessoas falaram assim. Não, porque a pessoa. Você Eu acho que olha o só. negro ele é igual ao branco, não sei o que. Porque veja bem, você pergunta a uma pessoa assim. Até isso, até eu estou problematizando isso hoje em dia. Você pergunta a pessoa assim, você é racista? A pessoa fala, não. Valer o discurso oficial. Exatamente. Johnny. Então talvez. 2 minutos só, Não, então confrontar as pessoas com relação às suas respostas no questionário pode trazer dados mais ricos. Johnny, olha só, um exemplo prático, para a gente fechar também, que está na hora. Eu estou falando que agora você pergunta pessoa racista, ela forçou. Agora já está legitimado. Tá nesse nível. Não pode falar que Por exemplo, uma vez eu e o Vitor estávamos como autores num livro. E teve uma discussão, acho que o Vitor vai lembrar disso, claramente, do livro aberto. E aí tinha uma atividade, livro para Fundamental 1, e tinha uma atividade que tinha um sujeito lá brincando, não sei o que, blá blá. O quanto essa atividade só retratava branco, por exemplo, um personagem. Então, eu fiquei imaginando uma situação assim, com professores. Imagina eu reunindo um grupo de professores. Eu dou uma atividade de matemática para eles, num livro didático, e só tem branco. Aí eu penso assim, vamos discutir essa atividade. Primeiro, já seria um resultado da pesquisa. Se a discussão for só sobre a matemática. Suponhamos, e não apareceu a discussão, não tem um negro, 50% da população negra não tem um negro nessa figura. Tem 10 crianças todas brancas. Não apareceu isso na discussão, beleza? Isso já é um dado. Aí vamos continuar a discussão dos professores. Vocês acham que uma criança negra se sentiria representada? Ele falar sim ou não e discutir isso num grupo, já seria um resultado. Depois, você já parou para refletir sobre esse tipo de representação do negro no material escolar para as séries iniciais? Ele pode falar, eu nunca tive isso na graduação. É o que você quer. Se você perguntar para o cara, você já teve isso na graduação, acabou a tua pesquisa. Agora, se você desenvolver uma atividade com ele e leva a falar dessa representação do negro no material didático, e depois você pergunta assim, você já pensou sobre isso? Ele fala, eu nunca tive isso na graduação, ponto. Você respondeu a questão de pesquisa. Ou, se ele falar, tive, de que maneira? Vamos tentar analisar esse... Então, por isso que o Vitor falou de tarefa, eu acho que dinâmica nos professores seriam legais. Para ver se, uma coisa é você perguntar, ele já vai falar, eu não sou racista. Outra coisa é você envolver professores numa dinâmica. Aí você já vai ter como retrato dessa dinâmica se a discussão racial vai aparecer ou não. E aí depois, a discussão não apareceu, você fomenta a discussão. Aí você vai ver a reação. Depois de fomentar a discussão e debater isso, você questiona os professores se esse tipo de reflexão já se fez de alguma maneira presente na formação dele. Isso tudo responde mais ou menos o que você deseja. E isso é diferente de perguntar, de dar alguma coisa para o cara que parece que está perguntando a ele se ele é racista ou não. Isso é uma ideia. Eu acho que é prático, é rápido e responde muita coisa. E gera dados porque para eu falei da tarefa porque eu acho que tem que ter alguma situação que provoque a pessoa, entendeu? Porque aí as coisas vão emergir mais, você vai ter dado mais rico. Eu pensei nisso agora, uma situação lá, um livro didático que tem 10 crianças todas brancas. Vamos discutir essa tarefa. Se ninguém falar que só tem criança branca, isso já é um dado. E depois você provoca. Vamos falar sobre a acho que isso não é um volume de dados enorme, porque você pode fazer uma sessão só disso. Daí já vai, eu acho que já vai aparecer. Os professores também têm que querer, né? Não, mas olha só, o problema é quando você adianta a pesquisa. Oi? O problema é quando você adianta a pesquisa. Entendeu? Para terminar aqui. Adianta a pesquisa e... Só um instantinho. O que você está querendo dizer? Não, por exemplo, eu quero 3 pessoas aqui, ou 5, para discutir fenômeno periódico comigo. Presta atenção. Entendeu? Agora eu vou botar uma situação matemática. Mas, teoricamente, em termos de questões éticas da pesquisa, você tem que ser informado para que você está respondendo. Pode vir esse tipo de questão. Só estou te falando que já aconteceu comigo. Mas a pessoa assina um termo e mesmo depois dos dados ela pode falar, eu não quero participar. Sim, mas eu só estou dizendo que pode existir essa pessoa que
não queira. Não tem pode existir a pessoa, inclusive, que ela passa um ano sem dar problema nenhum e antes de você publicar, ela fala, quero que tire. Sim. Mas isso em qualquer pesquisa. E você tem que tirar. Não, eu sei, mas é porque você estava tentando Mascarar. fazê-lo entender que quando a pessoa, de alguma forma, já conhece muito o que vai rolar, isso conduz de alguma forma a resposta, porque você se protege. Sim, e repele. Né? Por exemplo, eu tenho o caso de um professor que não quis que eu gravasse eu vou querer sim. e foi claríssimo. Eu não sei o que, você vai fazer comigo. Mas a colega queria falar Quis. disso. Se Esqueci o nome dela. Conta só a Luciana. A Luciana queria dar um... não, na verdade... Johnny. Oi, A Luciana quer desculpa, eu vou ali à frente que eu vou ouvi-la melhor. Já te ouço. Eu tô chegando agora, né? Gente, eu tenho que dar aula. Tá. Eu tô chegando agora, né? Então eu sou muito crua. E eu tendo sempre a olhar para o aluno, né? Do ensino médio, do Fundamental 2, né? O que tudo isso me provocou? Que pergunta isso me provocou? O que eu deixo de aproveitar? Eu trabalho no Pedro II. É uma misturada danada, os alunos ali, né? O que eu deixo de aproveitar na minha aula de matemática desses garotos que vêm lá do morro? Ontem a gente estava falando sobre isso, né, Tony? Como é que eu deixo passar essa experiência que eles trazem? De que maneira eu poderia resgatar essa vida deles na minha aula de matemática? Ontem a gente estava discutindo exatamente isso no nosso grupo. Não sei se o Tony quer falar, mas eu vou falar. Tinha um menino lá que ele... Eu vou tentar dar um exemplo e espero que ele responda a sua questão, tá bom? Ele propôs colocar uma letra de uma música de rap e construir uma prova, tá? Você está fazendo uma prova de matemática, você pega uma letra de música de rap e você conecta aquela letra com a questão, com o enunciado. Tá? Aí teve uma outra situação, eu não sei se... Só completar, essa aí não é qualquer rap, é o rap dos Racionais. Que fala, que na introdução fala que tantos negros morrem diariamente no Brasil. Pode falar aquela lá teve uma outra situação que foi muito bizarra essa. Que o menino ela tava dando aula, e aí ela começou, que o menino falou assim, professor, por que eu vou aprender isso? Eu quero ser dono da boca. Meu negócio é ser dono da boca, por que eu quero aprender isso? Ela falou, pois é, você precisa aprender isso para você fazer lá o caderninho, quanto que está vendendo aqui, quanto que está vendendo ali, não sei o que. Diz que o menino estalou os olhos assim, regalou. Eu sei que a realidade do Pedro II é outra, eu sei que Pedro II é outra vibe, é outra realidade. E é uma coisa que eu também me pergunto como que na minha prática eu posso relacionar questões étnico-raciais na minha aula. Na aula de matemática. Isso não faz parte do seu... Isso faz parte de uma inquietação minha. Mas não da sua pesquisa. Pois eu falo para você assim, do ponto de vista pessoal, isso faz parte da minha inquietação pessoal. Que eu me preocupo na minha prática em relacionar isso. Mas não é a sua pesquisa, você não... Não. Fala... Mas pode ser um desdobramento. Mas pode ser um desdobramento. Em consideração, acho que é bom estar isso gravado. Porque não é fácil. Primeiro, não é fácil. A gente tem um abudo trabalhando aqui com os artefatos moçambicanos. Tá? Ele trabalha com isso. Então você tem lá os artefatos dele e ele está fazendo a pesquisa dele sobre isso. Foi. Johnny, a gente vai te pedir desculpa pelo seguinte, questão do tempo. O Jefferson ele vai qualificar semana que vem. E a gente propôs que ele apresentasse os slides da qualificação, aí ficou prejudicado tanto você quanto ele. Então, da gente conciliar hoje. A gente marca outra vez. Eu acho que a gente podia dar continuidade. Eu tenho que falar do aspecto histórico, que ele é importante. Eu preciso. Eu acho que a gente podia também, dia de quarta-feira, de repente, fazer esse tipo de reunião. Não sei como é que está a agenda, tem que ver para quarta-feira que vem ou a outra. E a gente percebeu que tem muitas coisas que você queria ter falado e não deu tempo. A gente está meio animado de interagir com você. Quarta-feira que vem é o site do complexo que a gente queria ver. Verdade. É o quê? O quê? Quarta-feira que vem vocês receberam um convite por aí. Mas o site ainda não está funcionando, deve ser inaugurado naquele dia mesmo. Desde quando?
quarta-feira que vem, dia 12, às 5h30, lançamento do site do Complexo de Formação de Professores no Auditório Roxinho. A outra é o quê? Eu, pelo menos, tenho que ir. Hã? A outra é o quê? A outra eu não sei. Mas vamos logo, gente. Vai lá. Johnny, tem um cara lá no Espírito Santo que chama Gustavo Forte. Acho que vale a pena você procurar alguma coisa dele. Tá legal. Tá numerado não? Como assim? Os slides estão numerados? Acho que não. Sabe fazer isso em 2 segundos? Não, mas acho que não. Mas ele tem um... Vocês sabem, então, eu sou o Jefferson, a minha pesquisa é essa, identidade profissional de docente que ensinam matemática em cursos de licenciatura em matemática. E aí a gente optou por colocar esse nome de docente que ensinam matemática em cursos de licenciatura, porque não necessariamente a formação inicial do formador pode ser licenciatura. Ele pode ter feito bacharel, ele fez um curso de mestrado, doutorado e ingressou num concurso para dar aula na universidade. Então, introdução. Eu separei a apresentação dessa maneira. Eu vou falar das motivações do trabalho, depois eu vou falar de uma discussão teórica que vai nortear o trabalho, da estrutura da minha dissertação e vou falar dos 2 artigos da dissertação, porque a dissertação vai ser em formato multipaper. Tá? Então, as motivações para o trabalho. Primeiro foi a minha trajetória como graduando. Eu me graduei no IFRJ, campus Paracambi, e aí a estrutura do IF é um pouco diferente das universidades. Só que eu só fui descobrir isso depois que me tornei aluno de mestrado. Então, a começar pelos institutos, a gente não tem instituto, a gente tem coordenação, né? Tem coordenação da matemática, coordenação da física, não tem um instituto, isso faz com que o arranjo das disciplinas seja um pouco diferente. E o caráter do curso também é um pouco diferente. As disciplinas são um pouco diferenciadas. Por exemplo, depois que eu saí de lá, que eu ingressei aqui no mestrado, conversando com algumas pessoas, eu descobri que algumas disciplinas que eu fiz não eram realidade em outros cursos das universidades, como, por exemplo, etnomatemática, pesquisa e ensino da matemática. Eu lembro que eu conversei com o Diego, ele falou, só ouvi falar de pesquisa e ensino de matemática depois que eu cheguei no mestrado, e eu na graduação já tinha isso. Além dos meus estágios, que foram um pouco diferentes, eu conheci escola indígena, conheci uma escola que funcionava dentro de um presídio e tudo mais, então a formação foi um pouco diferente do que a gente tem por formação usual dentro das universidades. Além disso, um fato importante, eu compus o primeiro... Qual é o IF que você falou? IFRJ Paracambi. Eu compus a primeira turma do primeiro curso de graduação do Instituto. Né? Então, abri o curso de licenciatura em matemática, minha turma foi a primeira. E aí, por que eu estou falando isso? Porque na universidade, né, quando é muito grande, a gente tem, sei lá, turma de cálculo. E aí vários cursos fazem aquela disciplina. Comigo, não. Todas as disciplinas eram voltadas para a licenciatura em matemática. Então isso faz com que o perfil das disciplinas já fosse um pouco mais diferente. Era o único curso de graduação lá. Era o único curso de graduação lá. Eu acho que eles tinham proposta para abrir uma engenharia mecânica, só que eu não sei se já abriu. Acho que não. Já abriu. Só esse curso de arte e matemática, você falou, ele tem todos os IFs? Tem. Licenciatura? Tem. Na licenciatura em matemática. IFRJ. IFRJ. Não é IF. Todos os campos do IFRJ. Do IFRJ, sim. É porque o IF Nessa disciplina de arte e matemática, pesquisa em ensino de matemática também, pesquisa em ensino de matemática no IFRJ também. Essa, se eu não me engano, é optativa. É? Mas tem umas disciplinas que são para todos os cursos. Lá vocês trabalham textos, vocês discutem textos. Então, a ideia é trabalhar pesquisa e ensino de matemática na disciplina mesmo. Quando eu fiz pela primeira vez, o meu professor deu um viés um pouco diferente. O que ele fez? Levou a gente para conhecer referências, inclusive eu conheci o editor assim. Ele levou a gente para conhecer pessoas que eram referências na área de ensino de matemática. E aí a gente leu alguns textos, conheceu algumas pessoas.
E o fim da disciplina era preparar uma apresentação, um texto que fosse falando sobre a pesquisa em ensino, a importância dela e o que a gente tinha entendido disso. Porque era uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. Mas eu já soube que depois disso, outras pessoas deram um outro viés para a disciplina. Esses são artigos mesmo que circularam quando você ingressou no mestrado. Não entendi. Os textos que você teve acesso na graduação têm a ver com os textos que você viu no mestrado aqui? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí a minha chegada no mestrado. Então eu terminei a graduação, falei, vou fazer mestrado, só que não fazia ideia do que era mestrado, só queria continuar estudando porque tinha gostado da minha graduação. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a participar do grupo de pesquisa, que é esse que a gente está aqui hoje. E aí, em trocas, né, conversas, experiências com alguns colegas, eu fui percebendo que a minha formação foi um pouco diferente do que se tem, digamos assim, não sei nem se eu posso usar esse termo, mas se tem por formação usual dentro das universidades, né? Quando eu falava, por exemplo, dos meus estágios, a Adriana, que é uma menina que conversava muito, ela falava, Jefferson, eu nunca vivi isso. Uma outra coisa também que eu ouvi, conversando com as pessoas, que era muito contrastante para mim, assim, é que durante o meu curso, durante o desenvolvimento do curso, os meus professores sempre foram incentivando e conscientizando a gente da prática profissional. Quando vocês estiverem na escola, para ser professor, é importante estar em congresso tal, ler coisas, é importante fazer isso para a prática de vocês. E aí quando eu cheguei aqui quanto mestrando, eu conversava com alguns alunos de graduação, eles retratavam coisas do tipo, eu já ouvi de professor daqui, você é muito bom, passa pro bacharel. E eu falei, cara, o que está acontecendo? E aí eu comecei a inclinar, né, meus interesses para esse tipo de coisa. Por que a formação era tão diferente assim? Eu fiz graduação lá, as pessoas fazem graduação aqui em outras universidades, mas por que isso é tão diferente assim? E aí eu comecei a inclinar os meus interesses de investigação para o formador de professores. Inicialmente eu tinha, né, uma conjectura de que a formação estava diretamente associada a isso. Se o cara fez, por exemplo, uma pós-graduação em ensino, ele vai ter reflexões sobre ensino, a ponto de a formação dele, a formação que ele, né, proporciona para o licenciando ser norteado por isso. Só que não necessariamente é isso. Tem as questões, a trajetória dele pessoal, a experiência como professor mesmo, e tem os contra-exemplos. Por exemplo, o Vitor é bacharel, né? O Vitor, no caso. Então, nesse sentido, a discussão sobre pesquisa, eu comecei a pensar em falar sobre o formador de professores. Porque tem muita discussão sobre como acontece a formação na licenciatura, o que tem que ser feito, o currículo, coisa e tal, mas quem executa a mesma coisa são os formadores, eles que estão lá dando aula, digamos assim. Então, meu interesse em falar do formador foi a partir disso, da minha experiência como aluno da graduação e depois como aluno de mestrado. Só que eu não sabia direito como fazer isso. E aí, em uma dessas reuniões nossas do grupo, a gente estava discutindo formação e tudo mais, e a Ana Tereza, que estava aqui, ela falou o seguinte, gente, mas eu lembro disso, ela falou exatamente isso. Quando você sai da graduação, você sai formado, tem, né, o diploma de professor de alguma coisa. Mas quando você sai do mestrado, do doutorado, você sai com um título. Isso não é uma formação específica para você ser um formador, né? Isso tem a ver com a sua identidade. Você pode se identificar como um pesquisador, por exemplo. Lá fiz mestrado, sou um pesquisador da área, não sou um professor. E aí, a partir dessa fala, começou o meu interesse em falar sobre identidade. E aí eu comecei a investigar sobre identidade a partir de todas essas questões. E aí a discussão teórica. E aí eu comecei a...
eu comecei a buscar referencial para falar de identidade, e aí o meu referencial é basicamente esse, né? Essa galera aí. Alguns falando de identidade de maneira mais teórica mesmo, no arcabouço teórico do que é, como se dá as mobilizações e tudo mais, e alguns outros falando de maneira mais tácita, mais aplicada. Mas um consenso entre a literatura é que a identidade não é algo fixo, mas é algo que vai se modificando e que modifica ao longo da trajetória da pessoa. E aí, especificando da identidade profissional docente, um cara que eu me debrucei bastante foi esse aqui, que é o Marcelo, 2009, Dubar e a Galindo. Esse é o também. O Dubar, por exemplo, vai falar que existem maneiras diferentes de se entender a identidade. E ele vai falar sobre duas perspectivas, especificamente. Se eu não me engano, é essencialista e existencialista. A essencialista é dizer que você nasce com uma identidade, que você vai ser aquilo que você foi destinado a ser desde a nascença, desde quando nasceu, né? E a outra é dizer que isso vai se modificando de acordo com o contexto em que você está inserido. Isso é o que a Galindo vai chamar também de jogo de... Isso, exatamente isso. Jogo de identificação, né? Como eu me identifico. Alteridade, isso. Conhecimento. Como eu vou me identificando, como eu vou me reconhecendo. E esse processo de alteridade tem a ver com como eu me percebo nesse coletivo, como eu entendo esse coletivo me percebe dentro dele. Então. E como eu percebo o coletivo. E aí, a Galindo vai... O Dubar também dicotomiza isso. E o Marcelo vai dizer que identidade é saber como eu me vejo e como os outros me veem. Exatamente isso, né? Isso é comum na literatura. E aí o nosso entendimento sobre esse processo de identificação é que ele acontece não só sobre duas perspectivas, mas sobre três perspectivas. Que é uma pública social, que é como um grupo público enxerga determinado grupo social, digamos assim. Uma perspectiva coletiva, que é como a pessoa que está inserida nesse social se identifica a partir do coletivo mesmo, e uma perspectiva individual, que é como você se enxerga. Dando um exemplo disso, não sei se eu vou conseguir fazer isso também, mas eu sou professor, né? E aí suponho que sobre uma perspectiva pública eu posso ser entendido como o matemático, sabe? A pessoa que fala de matemática é o matemático, então pouco importa se ele fez licenciatura, se ele faz bacharel, se ele faz pesquisa, se ele dá aula. Ele é o matemático. Essa é uma perspectiva pública, digamos assim. Uma perspectiva coletiva é como eu e os meus pares nos entendemos nesse coletivo. Então eu sei que eu tenho uma diferença, por exemplo, do bacharel de acordo com a minha atuação. Eu sou um professor de matemática, eu não sou um matemático, né? Porque eu me identifico naquele grupo social. E tem ainda a perspectiva individual, como eu me vejo mesmo. Porque pode ser que, em uma perspectiva coletiva, eu seja entendido como um professor, mas que individualmente eu não me entendo assim. Eu atuo como um professor, mas eu não sou um professor. Eu sei que é meio confuso, gente, mas é mais ou menos isso. E numa perspectiva individual, eu posso me entender, por exemplo, como, sei lá, um pesquisador, sabe? Eu sou um pesquisador da área de ensino de matemática, mas eu estou atuando como professor, não sou um professor. Essa é uma perspectiva coletiva, sabe? Como as pessoas que trabalham junto comigo entendem esse grupo. E aí a gente tem a percepção que isso acontece sob três perspectivas. O trabalho vai ser norteado basicamente por duas delas, que é o que a literatura também aponta, a perspectiva coletiva e a perspectiva individual. E sobre a mobilização dos aspectos da identidade, a gente entende que a prática é um aspecto da identidade, mas que a identidade é também um aspecto da prática. Então, isso também é confuso, mas eu espero estar sendo claro.
A minha prática mobiliza a minha identidade e, ao mesmo tempo, a minha prática é mobilizada pela minha identidade. O Wenger não? Você está usando o Wenger aí, não? Não. Tem a ver. Não, porque eu tô falando porque... Só não estou usando. Eu estou perguntando, não sei o que você está usando como sustentação teórica. É porque Wenger fala... Não, então, no caso especificamente da prática e da transformações de identidade, o Wenger ele fala que a participação e reificação é mais ou menos isso. É como a relação que você traçou aí. Entendeu? Ele até faz uma coisa bem legal, assim. Lembra da montanha do Rio? Sim, mas aí lá no Wenger tem mais foco numa determinada direção. Porque você aprende através da prática. Sim. E aprendemos da identidade. Isso aí. E aí, na verdade, a prática estaria mais como uma variável da identidade. Eu acho que o Jefferson traz essa ressalva que a prática, ela de alguma maneira modifica a identidade, mas a identidade interfere na prática. Eu acho que esse processo e isso é interessante, ele não quer olhar implicação, é olhar articulação entre identidade e prática, como essas coisas se articulam. E apesar da gente entender que essas duas coisas acontecem, o que é norteado... Na verdade, eu estava falando de participação e reificação. Né? Que a participação gera uma reificação e a reificação gera a participação da mesma forma que ele está olhando para a prática e identidade aqui. Apesar da gente ter consciência que essas duas perspectivas acontecem, o trabalho é norteado só por uma delas. O trabalho é um trabalho sobre identidade e a gente vai olhar para a identidade a partir da prática, ou seja, a prática como um aspecto da identidade. Não, eu estou olhando para a identidade a partir da prática. E assim embaixo vem o quê? Então, as duas acontecem, mas o trabalho tem foco em um só. Entendi, beleza. Show de bola. Agora tem que ter um aluno aí. E aí a estrutura da dissertação. Gente, vai ficar ruim para ler, muito pequenininho. mas eu vou ler para geral. Tá. Mas isso aí você pode mudar para semana que vem. Hã? Isso aí você pode mudar para semana que vem. Tá. O pode quer dizer deve, tá? Faz a sugestão. Então aqui é o trabalho, né, geral, a dissertação, identidade profissional de docentes que ensinam matemática em cursos de licenciatura em matemática. E aí, isso vai se ramificar de três formas, né? Cadê ele? Tem a introdução estendida e os outros dois artigos, né, que seriam os papers. Aqui as considerações finais, e esse aqui é o objetivo da pesquisa, que é, na verdade, a questão de pesquisa, perdão. Como a identidade profissional de formadores de professores que lecionam disciplinas de conteúdo de matemática em cursos de licenciatura em matemática se relaciona com a prática docente. Então essa é a questão que vai nortear o trabalho. Só que ele foi ramificado em alguns papers. Eu só queria fazer só uma pergunta, pode? Pode. A prática docente de quem? De todo mundo? Ou do formador? Ou do cara que está sendo formado? Não entendi, de novo. Aqui, quando você leu, eu não estou conseguindo ler aqui. Lê de novo a questão pra gente. Essa aqui é como a identidade profissional de formadores, de professores que lecionam disciplinas de conteúdo de matemática em cursos de licenciatura em matemática se relaciona com a prática. A prática docente é a prática dele. Então a sua prática. Isso. É a prática dele. E aí a gente tem a introdução estendida. Na introdução estendida, o objetivo é discutir essas possíveis relações, né? Eu trago uma discussão teórica e falo um pouco sobre a visão que a gente tem sobre identidade, que foi um pouco do que eu já falei. Depois do primeiro artigo, o nome é Identidade na Prática, observação de aspectos mobilizados, E aí a gente tem por objetivo observar aspectos da identidade emergentes da prática dos formadores. Então foi aquilo que eu falei, a gente olha para a identidade a partir da prática. E aí a questão de, eu vou fazer isso observando as aulas, daqui a pouco eu vou falar do artigo mais estruturado.
mas eu vou falar disso observando as aulas, e a questão que vai nortear esse artigo é como se dá a mobilização de aspectos da identidade na prática de formadores na formação inicial. Passa não, para mim ele passa, que vai parecer maior. Eu achei esse fluxograma, fazer um fluxograma, achei muito legal. As letras são pequenas, volta rapidinho, eu não sei também, porque a gente não precisa conversar disso agora não, tá? Mas porque aí você botou considerações finais lá no início, eu não sei, talvez tem algumas linhas a gente não consegue enxergar. Eu só te sugiro o seguinte, não precisa fugir de fazer um fluxograma não, é uma estratégia legal. Mas aí só para conseguir ler, botar menos palavras. Aí posiciona, por exemplo, no nível de onde ele está. Por exemplo, consideração final, ele está falando que está aqui em cima, de repente estivesse no último nível aqui. Talvez, não sei se tem alguma relevância, consideração final. Não, então, não sei. Só repensa falando sobre isso. Não, tá. E eu aceito ajudas, tá? Só a nível de informação eu levei um pouco mais de 1 hora para fazer esse fluxograma, porque curso de Word não fizemos. Mas tem aplicativos na internet que fazem já o fluxograma, você pode usar. Tá. Seria assim, já dá o link. Então, aqui, essa é a estrutura do primeiro artigo. Vou colocar assim que a letra é maior, melhor do que o fluxograma, tá? Então, o objetivo geral é esse, que eu já tinha falado. Eu quero observar aspectos da identidade a partir da prática. Então, o foco é a identidade e o meio é a prática. A questão de pesquisa é como se dá essa mobilização, né, na formação inicial de professores. E aí, eu faço uma discussão sobre identidade na literatura, para dar uma lente de como eu vou olhar os dados. Os procedimentos metodológicos. Eu entrevistei... Peraí, calma, primeiro eu estou falando do primeiro artigo, tá? Eu gravei aulas de 4 professores formadores, né? 2 do IFRJ, que foi onde eu estudei, e 2 da Rural de Nova Iguaçu. Os do IFRJ foi porque eu acreditava que lá ia ter, né, um caldo, assim, ia dar alguma coisa, porque eu já tinha estudado lá. E na Rural eu fiz por uma questão de ter dados mesmo, né? Porque essas pessoas poderiam desistir, acontecer alguma coisa, então por uma questão de ter mais dados. E ter uma mobilidade melhor também, porque eu moro em Nova Iguaçu, a gente decidiu fazer com 2 formadoras de lá da Rural de Nova Iguaçu. E escolhemos só 2 para trabalhar em cima desse artigo, porque eram muitos dados. E aí a gravação das aulas aconteceu da seguinte maneira: a gente gravou 3 aulas esporádicas, não foram sequenciais, nem tinham nenhuma intenção, mas como a gente queria observar aspectos da identidade em relação à prática, a gente achava que em diferentes momentos isso poderia evidenciar aquilo que fosse constante, digamos assim. Então foram 3 aulas de cada formador, 4 formadores, 2 de cada curso de licenciatura, só que a gente só usou para a elaboração do artigo 2 formadores, um do IFRJ e outro da Rural. Aí a apresentação dos dados. Uma coisa importante, na literatura tem alguns artigos que já falam sobre aspectos da identidade. Então o que eu fiz aqui foi olhar os dados e ver o que tinha de comum nos episódios. A análise não foi feita por episódios, mas sim por aspectos. E aí tinha alguns que se aproximavam de coisas que já tinham na literatura e outros que se afastavam de coisas que já tinham na literatura. Esses 3 aspectos foram aspectos que eu elenquei a partir daqueles que já tinham. E aí em cada um deles eu vou falando como essas coisas têm a ver com cada um desses aspectos e vou trazendo a lente da literatura. E depois disso eu faço as considerações finais sobre os dados já apresentados. Esse artigo está pronto. Mas está acabado. Agora, passa aí, Fábio. Esse é o segundo artigo. Ele não está pronto, até porque eu vou qualificar, mas aqui está a ideia do que eu pretendo fazer. O objetivo geral... desculpa. Além das gravações com aulas, a gente também fez uma entrevista com esses formadores.
Porque lembra que eu falei que a gente teve a perspectiva, que a gente teve a visão que a identidade podia ser entendida sobre 3 perspectivas? No primeiro artigo, é mais sobre uma pesquisa, é mais sobre uma perspectiva coletiva, do que a literatura diz, o que a gente entende sobre identidade e contrastar essas 2 coisas. Aqui nesse artigo, a gente fala com os formadores na entrevista. Então, eles vão falar da prática deles mesmos. Então, a perspectiva é sobre como eles se enxergam, né, quanto formadores. Então, o objetivo geral é observar possíveis relações entre identidade profissional docente e a formação inicial de professores no discurso de formadores, né, ao discutirmos as práticas deles. Em alguns momentos a gente traz alguns recortes das aulas para falar disso. A questão de pesquisa é de que modo a discussão com os formadores sobre suas práticas mobiliza e evidencia aspectos da identidade profissional docente e de que maneira tais aspectos podem desvelar práticas intencionais, no sentido de na minha aula eu só dou aula de slide. Tá, mas isso é uma prática intencional minha? Por que eu faço isso? Isso é porque eu só estou replicando uma coisa que eu vi, ou porque eu me entendo como um professor que tem que fazer isso, que é importante para a formação inicial do meu aluno. Então, é essas coisas que a gente quer investigar, né? E aí isso vai emergir do discurso deles. Pretendo fazer uma discussão teórica sobre isso, não fugindo já daquele referencial teórico que eu citei. Os procedimentos metodológicos, eu já falei, para esse artigo vai ser entrevista, e aí pretendo fazer uma apresentação dos dados e considerações finais. Nesse negócio de prática intencionada, é legal esclarecer que o primeiro artigo, os dados são as aulas que foram observadas. Sim. Então são as ações dos professores. Sim. O segundo artigo é com base nas percepções dos professores. Sim. A partir das entrevistas. Narrativa não? Não, entrevista. Só entrevista mesmo. E a questão como é que você está discutindo, como é que você está falando, analisando prática, a partir do que o professor fala. Então, ele fala na prática. Então, por isso que a gente falou ali prática intencionada. E pode remeter uma prática dele, pode remeter uma intenção de uma futura prática. Mas, obviamente, nesse segundo artigo não está discutindo a prática de fato, não está discutindo as ações, mas as percepções. Ele diz sobre a prática. Enfim, acho que isso é uma pontuação interessante de falar de prática intencionada. E é isso. Eu falei rápido, gente, porque o tempo estava, né? Jeff, não, dentro do tempo da agora dessa tira. Jeff, olha só, 2 coisas. Uma é boba, de gráfica. O teu slide no computador está lindo de ver. Por quê? Você bota a letra branca e um fundo preto. Mas o teu fundo aí é branco. Nem de perto a apresentação ficou perto ficou tão legal quanto está aqui. Eu sugiro que você mudasse o fundo e a letra. Sim. E não ficou parecido. Eita, aqui ficou legal no computador, entendeu? Isso é uma coisa. A outra coisa o que a gente está mais ansioso para saber, não vai dar tempo de discutir hoje, possivelmente, mas você precisa levar isso para a apresentação semana que vem, precisa estar pronto para discutir sobre. Que são os resultados do primeiro artigo que você já tem. Você tem como comentar sobre esses resultados em 2 minutos? Posso tentar. Beleza. Como eu disse, as aulas foram gravadas e a gente fez a análise a partir de alguns aspectos que a literatura já indica. E aí o que foi percebido foi o seguinte, que esses professores se identificam, né, como formadores de professores mesmo, no sentido de... Calma, como eu vou falar isso sem pesar tudo? No sentido de, a literatura aponta... Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, pode ser, Wellington? Da maneira que você quiser. Tá. A questão você teve essa interpretação como resultado da pesquisa. Ele se empenha com professores formadores, beleza?
A partir de que você sustenta esse argumento? Então, a literatura aponta, por exemplo, que o conteúdo que se ensina é um aspecto da identidade, né? E aí, esses formadores, nas suas aulas, eles apresentam o conteúdo com vistas à formação de professores. No sentido de, quando eles falam, sei lá, por exemplo, uma aula de geometria euclidiana, a professora não falou da geometria por ela mesma, acabada, é isso aqui, toma o conteúdo. Mas a escola básica perpassou aquele conteúdo de alguma maneira. E aí, não só isso revela um aspecto da identidade dessa formadora, como isso também, eu sei, hoje eu estava conversando com ela, só a gente sabe que isso não é alvo do trabalho, mas é algo importante de ser dito, mas isso também proporciona, né, um lugar identitário, digamos assim, em que os licenciandos podem se identificar como professores a partir dessa prática. Porque, e aí isso é uma coisa que a gente vem trazendo com a gente, não necessariamente está escrito no trabalho. Mas quantos de nós, né, durante a formação inicial, esse lugar não é para mim, só eu entendo, isso aqui não tem nada a ver com o que eu vou ensinar na escola. E aí, o que acontece na formação inicial vai se distanciando daquilo que é uma identidade que deveria ser formada para o professor, uma identidade profissional docente. E com esses dados a gente viu que não, que isso acontecia de maneira diferente, se aproximava, sabe? E o conteúdo é uma forma das, por exemplo. A existência desse aspecto dava aproximação, é isso? Isso. Sendo que isso é uma coisa que ele está falando com base na literatura e tal, mas ele não entrevistou licenciados, quer dizer, não tem nenhum dado do ponto de vista da construção de identidade pelo licenciando. Não, isso foi uma coisa só que eu comentei. Baseado na teoria, né? Sim, sim. Isso sugere que, né? Sim. Só toma cuidado no discurso com essa coisa isso não favorece uma construção de identidade de forma de professor. Porque você no início já falou que não existe uma identidade pronta e acabada. Então você não é construir uma identidade. Você quer favorecer uma identidade que se relacione com a atividade profissional docente. Parece sutil, né? E outra coisa, você identificou, acho que não precisa falar hoje, mas você identificou variáveis ou dimensões da identidade a partir da prática. Porque você toma a prática, uma variável da identidade, mas você também toma a prática como um meio de investigação, porque você vai observar a prática. Então acho relevante você falar a prática, o seu caminho metodológico também, por entender a identidade se relaciona à prática, e dizer claramente quais foram as variáveis que você entende, quais foram as dimensões sobre identidade que você observa na prática, que você não viu tão contempladas na literatura. E você precisa dar clareza da contribuição do seu trabalho. Então isso tudo já está lá no texto. Estou dizendo que você pode vender esse peixe, vender essa coisa na qual você identificou. Porque você traz tudo e já está antes da pesquisa. Sistematizar o teu resultado. Mas na apresentação de semana que vem, mesmo que rápido, você pode passar mais rápido. Você pode gastar metade da apresentação disso aí. Se você falar 30 minutos, você pode gastar 15 nisso e 15 discutindo a pesquisa. Os resultados, o que você entendeu, como é que você confrontou isso com a literatura. Essa é uma discussão importante para a banca te ajudar. Beleza? Então semana que vem tenta dar um foco nessa parte. E você fala muito bem, sua apresentação está muito boa. Eu acho que você devia trazer também, mesmo deixando, se for aquele fluxograma e tal, a sua questão de pesquisa mais no começo. Você já começar apresentando a questão. Não, pode ser depois da sua trajetória, né, que você faz aquela apresentação da sua trajetória, mas logo depois, assim, acho que é melhor para a gente ter uma ideia, porque você fala muito do tema e tal, a gente até consegue entender, mas aí acho que a questão ela marca mais. É uma sugestão. E aí eu faço outra sugestão nessa direção. Por exemplo, aquele diagrama lá que eu te sugeri para a dissertação, eu particularmente faria a apresentação a partir dele. Porque da tabela? Não, da tabela não. Ele tem umas elipses.
Ah, tá. Por quê? Porque aquele ali tem as suas motivações, você pretendia fazer como você descartou, ou como você mudou, e de que modo essa identidade do licenciando ainda é uma motivação para o trabalho. Então ali você consegue situar a sua trajetória, consegue situar a problemática, a sua motivação e de fato o que você quer fazer. Eu acho que a partir daquele diagrama dava para você fazer toda essa discussão inicial. Eu acho que ficaria legal. Corresponde ao que ele diz, você não deixa de falar das coisas que você já falou e demarca qual é o seu objeto de estudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o diagrama. Sim. O que você acha? Top. Eu acho que tinha que ter também um exemplo de um episódio para cada negócio desse. Tá, não? Sim, desconstrução, acolhimento, conteúdo, tinha? E outra coisa, eu vi... Estou falando muito rápido disso. Isso aí é uma parte importante. É a parte... Isso. Metade da tua apresentação é isso. Porque tudo que você seu trabalho é isso, é o resultado. E aí outra coisa, vamos curtar a sua fala inicial, né? Por isso que ter um diagrama é bom que você passa a fala toda inicial daquele diagrama e não precisa ter vários slides. E aí vamos olhar também... Semana que vem, quando for a Vera, quanto tempo? Você tem no máximo 30 minutos para falar tudo. Isso se a banca permitir, porque qualificação não necessariamente. Mas vai permitir, a gente vai seduzir a banca. Eu acho que isso é bom fazer por exemplo. É bom. Seduzir a banca é ótimo. Eu acho que você fala muito bem. Jeff, vem dançando. E aí, esse trabalho do Jeff já começou a ter como desdobramento a publicação, a abertura de livro. O Vitor estava mexendo bastante nisso ontem. E tem umas coisas bem legais que o Vitor mexeu. Né? Por exemplo, desconstrução em relação aqui, que a gente já tinha falado, é um problema. Acho que o Vitor deu uma amarrada boa nessa parte. Eu acho que vale a pena, mesmo não estando no texto ainda, eu acho que vale a pena incorporar na apresentação. Então ele está falando das desconstrução de determinadas concepções que parecem nortear a formação de professores, alguma coisa assim. Então, mas para fundamentar, porque a gente achou que estava um pouco solto, que você falava essa categoria de desconstrução, fala um pouco dela, 2 minutos. O que é esse exemplo? Então, a desconstrução é justamente em relação a isso mesmo, o que se tem de, digamos assim, usual no curso de licenciatura. Por exemplo, posso falar de episódios, né? Então, a literatura aponta que a formação inicial dos professores converge para ser uma profissão de isolamento, né, e de superioridade, no sentido de eu sou dono da minha aula e eu sei tudo, eu não posso errar, né? E aí, um dos episódios, por exemplo, uma professora tá demonstrando lá um teorema, e aí ela fala assim, ih, gente, eu errei nisso aqui. Ela fala que errou, eu errei nisso aqui. Era só para ver se vocês estavam atentos. Aí depois ela fala, não, é brincadeira, eu errei mesmo. Aí ela fala assim, vão olhando aí, porque às vezes eu erro uma coisa ou outra, me corrijam se estiver errado. Então, assim, isso mostra que ela desconstrói aquilo que tem sido fomentado, digamos assim. Eu não quero usar essa palavra, porque eu não falo de cultura no trabalho, mas o que vem sendo construído e fomentado culturalmente. Então, eu tentei amarrar isso no capítulo de livro, eu amarrei pela literatura. Porque, tipo assim, você está falando de o quê? Não, porque a desconstrução estava meio sem base mesmo. Mas desconstrução em relação a apoio, porque assim, falar de cultura, ou falar, se você falar, por exemplo, há coisas que são comuns no curso de licenciatura, fica senso comum, entendeu? Fica a sua opinião. Ou então a partir de uma pesquisa, né? Então, poderia, mas então, o elemento que eu tinha lá na hora, no texto dele, era da literatura. Então eu botei coisas que a literatura aponta e que a prática desses sujeitos era contrária a isso, entendeu? Então eu tentei embasar com base nisso, entendeu? Uma outra coisa também que aconteceu em relação a essa pesquisa... E basicamente era isso, era o lugar do erro e o isolamento. Isso, eu ia falar dessa parada, do lugar do erro. A gente, né, internaliza isso de que o professor de matemática não pode errar e que a matemática é certinha, acabada e tudo mais. E aí, em um dos episódios, o professor pede a uma aluna para ir no quadro, ele está falando de limites, de demonstrar limite lá para alguma coisa.
E aí ela vai fazer uma parada, ela faz errado. E aí depois ele vai e contrasta, né? Fala que tá errado. Quando ele fala que tá errado, ela vai lá e apaga. Ele, não! Porque ele queria tratar o erro de maneira diferente. E aí ele faz ela reconstruir o erro para discutir isso com a turma. Então, isso é uma parada super diferente. Então, poderia ser desconstrução em relação ao processo de produção matemática, que tem literatura lá que fala. Entendeu? Desconstrução em relação ao papel do erro, mas a desconstrução parece vago. Agora, novamente, já falamos aqui, semana que vem, 30 minutos, metade é o que você fez, a outra metade é isso aí. Traz episódio, traz sua análise, a sua reflexão. É isso que a gente vai discutir, é isso que é o seu trabalho. A pesquisa. É isso, é a sua contribuição. Porque o seu trabalho tem como contribuição, não é exatamente denúncia, mas porque não foi isso que aconteceu, a gente não está... o resultado não é uma crítica a esses professores, mas possibilidades a gente enxergou nessas aulas relativas à identidade e tem a ver com que a literatura vem defendendo uma formação de professores. Então, isso vai ser o resultado, essas possibilidades. Então, você tem que discutir essas possibilidades na apresentação do seu trabalho. Beleza? E uma coisa, eu gostei do termo que você usou, que você falou aí de lugar identitário. Não tem isso escrito no texto? Não. Não lembro. Lugar identitário? Lugar identitário. Mas isso é maneiro, também achei meio... É igual você botar o tempo como lugar. No texto todo. Lugar identitário? Já digitei. Ele falou isso aí agora. Não, mas eu também não lembro desse termo no texto. Não estava prestando atenção. Eu li o texto todo. Ele leu ontem. Você leu o texto ontem, não foi? Acabei de ler ontem. Mas por quê? Não, tô falando, não me soltou os olhos esse termo também. Não, mas ele... Tá vendo desmerecendo o meu tempo. Não, mas isso tem escrito, não tem, gente? Não lembro. Vou grifar. Não, mas... Agora é 2 contra 1. Não, a gente deve ter errado, pô. Mas pode ter errado. Mas eu posso escrever de novo. Desculpa, eu posso estar errado. Eu sou orientão. Posso escrever com letra maior. Eu sou orientão, eu estou errado, gente. Desculpa, agora está no texto. Essas relações de poder. Não, porque isso é uma coisa que eu mexi no texto quando eu escrevi, quando eu transformei nesse capítulo de livro. Por quê? Porque no texto original dele, a questão de pesquisa não é o processo de construção de identidade pelos licenciandos. E além de não ser a questão de pesquisa, ele não desenhou metodologicamente para isso, porque não tem nenhum instrumento que ele olhe para os licenciandos. Os instrumentos todos olham para os formadores. Só que na análise lá está tudo misturado. Entendeu? Ele fala da identidade, dos processos de construção de identidade pelos formadores misturado com os licenciados. Aí eu tentei separar. Porque eu acho legal falar dos licenciados também, mas não como um resultado. Não pode ser um resultado, mas como um desdobramento, exatamente. Aí eu coloquei, eu tirei, eu separei fisicamente, inclusive, porque eu joguei para outra, uma sessão diferente e tentando deixar claro que não é um resultado aquilo, que é um desdobramento. Mas aí nessa parte, eu acho que pode, que é até uma coisa que propõe novas agendas de pesquisa. Você falar que aquela relação entre a prática e a identidade pode produzir um lugar identitário no curso de Isso sim, rapaz, agora estou apaixonado. Então, mais legal é o que eu estava falando com o Ellison hoje. Não é o foco da pesquisa, mas assim, é com vistas a isso mesmo. Porque se a gente for discutir identidade formadora, vai discutir identidade do formador. Para quê? Né? Então, para o impacto na formação dos professores. Então, é por isso que eu falo esse isso. impacto não é objeto, porque você não vai analisar. Só que aquele diagrama inicial, novamente, ele situa esse possível impacto uma motivação. Então, é legal deixar o objeto no núcleo, que é o formador, e deixar essa identidade do licenciando na órbita, que é uma coisa na qual você está preocupado e não é o seu objeto de estudo agora, mas está dentro dessa agenda de pesquisa. E no final você vai voltar a discutir isso, como você entende esse trabalho
pode dar desdobramentos nessa reflexão também sobre a identidade do licenciando. E aí é legal a apresentação que ele coisa, aí disso, você tem que situar, esse cara está na órbita, mas que não ao núcleo, não ao objeto. Isso aí, o objeto faça valer a pena. Sim. E aí, sambando na cara da sociedade. Só se for lutando sobre. Nós temos níveis de genialidade aqui, né? O 01 tá ali, o 01 tá ali. O 02 tá lutando aqui rápido. Oi, então, alguém quer falar alguma coisa? Gente, você é muito bom. Ah, pode ser. É verdade. Ninguém quer falar nada. Todo mundo quer ir embora, Boa, Zé. Alguém quer falar não? E aí? Eu achei que tá. Quando pergunta assim, né? Eu achei que tá muito clara a apresentação e está muito bem. E eu acho que está muito objetivo o que a qualificação demanda, que é deixar claro quais são os objetivos cognitivos, que eu acho que a banca pode contribuir. Mas eu senti falta de mais extratos de dados, porque eu não entendi bem como você vai identificar esses aspectos, que aspectos são esses, entendeu? E eu acho que o dado ajuda na hora que você discutir com a banca. É claro que a banca está com texto, eu não estou com texto, né? Então pode ser que no texto esteja claro, mas eu não entendi bem como você identifica os aspectos ou quais aspectos você está abordando, entendeu? Mas amanhã depois também no congresso, essa apresentação vai fazer mais sentido quando ele trouxer esses dados. Sim. Tá. E tem para trazer. Fica mais material para quem está comprando. Eu senti falta dos dados, eu conheço o texto, entendeu? Você tem dado em casa? Falar alguma coisa fora.